cumprimentar o secretário, sua equipe. Um abraço especial ao doutor José Carlos Seixas, pela presença, acompanhando aqui a reunião. O secretário participa, nesse momento, por um dispositivo constitucional, que é o artigo 52A, que define que os secretários de diferentes pastas comparecem ao Parlamento Estadual para nos informar sobre as prioridades e as ações que vêm sendo desenvolvidas. Se nós compararmos esta apresentação com apresentações anteriores, nós vamos ver que ela teve um perfil diferenciado, e é razoável que seja assim, em função da importância que precisou ser dada à questão das zoonoses, em especial a questão da febre amarela. Entretanto, isso gera algumas lacunas na apresentação, que para nós é importante ter acesso a esse tipo de informação. Infelizmente, o documento só chegou aqui à Assembleia às 11 horas da manhã de hoje, e tampouco nós, deputados, recebemos a apresentação previamente, o que dificulta que nós façamos um debate mais qualificado, conhecendo de antemão a apresentação. Então, eu reitero aqui a necessidade do envio prévio, porque o documento é apresentado no Conselho Estadual de Saúde, poderia ser entregue à Assembleia com mais antecedência, porque nos ajudaria a qualificar o debate na Assembleia. Numa ocasião anterior, o secretário nos informou que ele havia tido um entendimento com o governador de que na saúde não haveria contingenciamento. Lembrando que, logo que o governador assumiu, em fevereiro de 2015, ele baixou um decreto contingenciando gastos dentro da lógica do ajuste fiscal, e, em função disso, várias áreas foram afetadas. Mas o secretário negociou corretamente que a área da saúde não sofresse esse tipo de contingenciamento. Então, eu perguntaria ao secretário se, na prática, isso se configurou como uma decisão de governo, ou se, por razões diversas, acabou ocorrendo contingenciamento numa ou determinada rubrica, em determinados perfis de gastos aí que nós deveríamos estar discutindo. Segunda questão diz respeito às organizações sociais. Eu represento a Assembleia na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento dos Contratos de Gestão das OS. E nós já conversamos aqui em outros momentos que, enquanto a sua apresentação tem caráter quadrimestral, né, os dados são de cunho quadrimestral, já nas OS os dados são trimestrais. Então, isso dificulta um pouco que nós façamos uma análise comparativa. E, por outro lado, os dados das OS acabam não vindo com a importância que tem. Se nós compararmos os anos de 2011 e 2017, nós vamos ver que houve um acréscimo de 48% dos gastos com as organizações sociais, neste período entre 2011 e 2017, o que coloca um desafio para todos nós, que é pensar o futuro, né? Ainda mais na vigência da Emenda Constitucional 95. A Assembleia acabou de decidir que vai instalar uma CPI para acompanhar a questão das organizações sociais, com um prazo de 120 dias, prorrogável por mais 120 dias. E eu fui escolhido pela bancada do Partido dos Trabalhadores para compor esta CPI, que deve ser instalada em breve. Então, eu pergunto a Vossa Excelência se a Secretaria de Estado da Saúde pretende colaborar para que a Assembleia Legislativa possa cumprir uma prerrogativa dela, que é da fiscalização das organizações sociais que fazem gestão privada, mas essencialmente com verbas públicas, oriundas aí do fundo estadual e também com a contribuição da União. Vossa Excelência falou do acréscimo aí de 66 mil trabalhadores, aproximadamente, indo de 134 mil para 200 mil no quadro funcional da Secretaria, e esses 66 mil, se entendi bem, são contratados aí por essas entidades parceiras, mediante contratos de gestão. E os novos hospitais? Oi? Os novos hospitais e ambulatórios. Exatamente, olhando já para esta questão, já inclui o pessoal. Então, essa mudança do perfil
Veja que eu fui médico sanitarista da Secretaria de Estado da Saúde, concursado, e nós temos uma mudança no perfil do quadro, isso não só na Secretaria de Estado da Saúde. Entretanto, considerando o debate que fizemos aqui sobre a questão das endemias, das zoonoses, e temos aqui a presença do Dr. Marcos Boulos, já conversamos numa ocasião anterior, se Vossa Excelência entende que a estrutura hoje da Secretaria de Estado da Saúde, voltada à questão da saúde pública, do controle de doenças transmissíveis, se mostra adequada ou se esta situação que temos hoje nos obriga a pensar uma outra estrutura. E, particularmente, quero discutir a questão da regionalização da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde. Nós temos o Estatuto da Metrópole, aprovado no Congresso Nacional em 2015, definiu um prazo de 3 anos para que os governos de Estado redefinam as suas regiões administrativas e pensem em instâncias de governança regional, com caráter interfederativo. E isso é importante para nós que defendemos o SUS, porque permite uma relação com os municípios, com os gestores municipais de outra natureza. Então, foi feito todo um esforço, inclusive com um empenho grande do atual secretário de Saúde do município de São Paulo, Dr. Wilson Polara, quando era seu secretário adjunto, para redefinir a estrutura da atenção hospitalar na secretaria, pensando níveis diferenciados de organização dos hospitais. Então, eu pergunto se, do ponto de vista da regionalização como um todo, não apenas olhando para a atenção hospitalar, mas também o que se espera de apoio da Secretaria de Estado da Saúde na atenção secundária e também de apoio à atenção básica, se há estudos para que a gente modernize a estrutura da Secretaria, sobretudo com o foco na regionalização, que não é contraditório com a defesa que sempre fizemos da municipalização na saúde, né? Bom, alguns hospitais estaduais hoje já não fazem sentido continuarem sob gestão estadual, sobretudo aqueles que são hospitais gerais. Já conversamos sobre isso. Qual é o sentido, por exemplo, do Hospital de São Mateus, do Hospital de Guaianazes, do Hospital de Parada de Taipas, de Vila Nova Cachoeirinha ou Vila Penteado, continuarem sob gestão estadual? Dentro da lógica da proposta original do SUS, esses hospitais poderiam perfeitamente estar sob gestão regional ou municipal, claro que havendo um financiamento compatível da União e também do Estado. Como Vossa Excelência está sendo lançado aqui como possível futuro ministro, seria importante que nós atualizássemos esta agenda, porque fala-se hoje de um novo pacto federativo, e há necessidade de nós retomarmos a discussão do arcabouço legal do SUS, pensando como, de fato, ele pode permitir um protagonismo maior dos municípios, mas isso implica em rever a própria organização do Estado e das suas instâncias regionais. Dentro desse discurso, que me parece é a convicção de Vossa Excelência, e é uma decisão do atual governador, não sei se será do próximo, nenhum hospital a mais. Você não está autorizado a incorporar nenhum novo hospital na rede estadual. Foi dito por Vossa Excelência numa reunião anterior nossa. Entretanto, estranhamente, num período mais recente, aventou-se a possibilidade do Hospital Universitário da USP vir para a gestão da Secretaria Municipal com participação da Secretaria de Estado da Saúde. E essa discussão de que nenhum hospital a mais para a Secretaria de Estado foi considerado no momento de séria crise do Hospital São Paulo. Foi naquele contexto que nós conversamos. E depois adveio aí a crise do Hospital Universitário. E nós precisamos pensar se o Hospital Universitário continua vinculado à USP, como eu defendo, inclusive como ex-aluno da Faculdade de Medicina da USP, como doutor Ulisses, como doutor José Carlos Seixas, ou se nós vamos ingressar nessa seara de que a Secretaria de Estado da Saúde vai começar a assumir a gestão de hospitais de ensino, a começar pelo Hospital Universitário da USP, né? Por fim, eu não quero me estender além do que eu já fui, mas é sempre uma satisfação nós fazermos esse debate. Há uma restrição por parte do COSEMES,
que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, em relação às emendas parlamentares de caráter impositivo. Já havia esse problema com as emendas na União, e agora nós temos as emendas em São Paulo, com caráter impositivo. Metade das emendas para serem gastas na área da saúde e a outra metade em outras áreas. Qual é a preocupação dos secretários da saúde? É que, havendo um piso de gastos da Emenda Constitucional 29 da Lei Complementar 141, de, no mínimo, 12%, e Vossa Excelência falou que o Estado já está gastando 13,24%, que as emendas parlamentares acabem sendo incorporadas neste cálculo do piso de gastos, e muitas vezes nós, com boa intenção, apresentamos emendas que não estão necessariamente de acordo com o planejamento estratégico da Secretaria, do Plano Estadual, de planos regionais de saúde. Como cada vez mais haverá emendas na área da saúde com caráter impositivo, qual é o mecanismo que vocês estão pensando para que as nossas emendas contribuam com o planejamento da Secretaria, com o Conselho Estadual de Saúde, e não sejam meramente de cunho eleitoreiro para favorecer este ou aquele mandato parlamentar, mas indo, às vezes, na contramão do que é o planejamento da Secretaria. E, por fim, nós já conversamos também que a legislação do Conselho Estadual de Saúde está defasada, né? Nós precisamos de uma nova lei para o Conselho Estadual de Saúde, e não é uma prerrogativa nossa. Está claro hoje que seria uma invasão de competência do Poder Executivo. Então, eu pedi a Vossa Excelência que recuperasse um estudo da época do secretário Giovanni Cherry, e esse estudo previa constituir o Conselho Estadual de Saúde por lei e não por decreto, e colocar dentro desse projeto de lei, finalmente, a possibilidade de nós termos conselhos gestores nas unidades estaduais de saúde, a exemplo do que nós temos no município de São Paulo e em vários outros municípios. Então, são sugestões que Vossa Excelência pode nos ajudar, seja na condição de secretário ou, quem sabe, de futuro ministro. Futuro ministro. Muito obrigado, deputado. Hoje eu já saí daqui, eu já fui deputado, já virei ministro e ex-secretário, já fui demitido também. Já passei por tudo. E já saiu com a proposta de ficar no próximo governo também. Pois é, eu hoje já variei de lado a lado. Deputado, assim, é sempre um prazer esse embate, debate com Vossa Senhoria, inclusive ideológico, porque eu acho que é muito bacana essa pluralidade de pensamentos. Eu gosto muito disso. Eu tenho uma opção de gestão. Tá? Eu brigo isso de manhã, tarde à noite. Minha opção de gestão é pelas organizações sociais. Isso é uma decisão de governo. Tá? Na verdade, não é minha. Essa decisão veio lá do tempo do governador Mário Covas, que teve como relator, por coincidência, o atual governador Geraldo Alckmin. Quando eu comparo os resultados da gestão por OS e administração direta, não dá para ir para o segundo debate. Os resultados são muito expressivos, inclusive publicados cientificamente. Não por culpa da administração direta. O pessoal da administração direta é de primeiríssima categoria. Eu sou funcionário público há 42 anos, dirigi os principais hospitais da administração direta, mas é por conta de uma lei totalmente ultrapassada que veio da época de Getúlio Vargas. Então, os hospitais da direta sofrem por uma lei ultrapassada, que precisa evoluir. Mas é muito curioso quem senta na cadeira de secretário, porque você precisa tomar decisões. E as minhas decisões são muito claras. Eu descobri uma coisa, deputado, curiosíssima. O povo não está interessado em quem paga a conta. O povo está interessado no bom serviço. É isso que o povo quer saber. O nosso secretário do Conselho Estadual está aqui presente, e ele é testemunha dos embates que nós temos no Conselho Estadual. E a minha prerrogativa é muito clara, em cima do que é melhor para o povo. Por que eu falo isso? Chegou no momento que os nossos pronto-socorros de periferia estavam fechados. Nós abríamos concursos públicos para funcionários, para médicos, enfermeiros, técnicos, e nós não tínhamos candidatos. Então, havia uma decisão muito clara. Ou punha para funcionar, através dos concursos públicos mal sucedidos, ou tinha-se uma nova forma de gestão. Nós terceirizamos, com estrondoso sucesso. Só ver o que aconteceu no Hospital de Taipas.
O Hospital de Taipas, eu fui visitar o Hospital de Taipas. No dia que eu entrei no pronto-socorro, uma senhora veio e falou, olha, não tem médico para me atender. Eu falei, chama os médicos. Sabe quantos tinham? Um no pronto-socorro. Falei, cadê a escala? E não tinha médico porque os concursos, eles não conseguiram preencher as vagas. Hoje, o Hospital de Taipas atende 20 mil pessoas no pronto-socorro por mês. Mudou a relação de atendimento em pronto-socorro, como mudou de internação. Inclusive, é uma coisa interessante, você programa orçamentariamente o hospital de um jeito e ele vira de outro. Então, essa foi uma opção de gestão em cima daquilo que eu acredito que é melhor para a população. Não tenho dúvidas. A escolha de gestão OS é uma escolha consagrada, né? Não só pelo PSDB, como por diversos partidos, inclusive o PT, que tem isso em vários estados. Então, eu acho que isso é uma decisão de gestão. Eu até brinco, quer mudar o jeito? Ganha eleição para governador, põe um secretário e muda o jeito. Por enquanto, e por um mês é do meu jeito. E esta foi minha opção de gestão e por isso dos aumentos. Claramente, eu optei pela gestão das OS vigiadas, OS sérias, OS acompanhadas pelo Poder Legislativo, as OS que vão se submeter a uma CPI, e obviamente nós vamos contribuir. A Secretaria da Saúde não tem nada que não possa ser visto, não tem nada que não possa ser perguntado, não tem nada que não deva ser respondido. Nós não temos problemas. É tudo uma maravilha, o senhor sabe tão bem quanto eu que não. Onde não tem problema na saúde, eu até brinco com os secretários de Segurança Pública e Educação. Eu falo, vocês se dizem as áreas mais complexas. Vamos ver o que é a saúde. A saúde se referencia em vários níveis de governo. Eu dependo do financiamento federal, eu dependo do orçamento com quem eu brigo com os outros secretários, e eu me relaciono com os municípios. Então, o governador, ele, no final do ano, ele deu um acréscimo no orçamento. Não vou dizer que foi de forma voluntária, porque ele teve que me aguentar, e nós todos que estamos aqui, todos são testemunhas das maratonas. O governador é muito rígido com o orçamento. E para você convencê-lo de um tostão a mais, não é uma coisa que só passe pelo planejamento, pela fazenda, ele precisa ser convencido. Mas ele, no final do ano, ele deu um acréscimo de 186 milhões para a saúde. Então, foi uma coisa absolutamente fundamental para que nós dessemos conta daquilo que era devido. E temos problemas, por conta que o governo federal cada vez mais financia menos. Então, é muito difícil. Para os senhores terem ideia, o governo federal deixa de repassar para o Estado de São Paulo uma média de 2 bilhões de reais por ano. Entre o estouro de teto, entre órteses, próteses, catéteres, o número final é de 2 bilhões de reais. Credenciamentos, que nós precisamos de mais credenciamentos. Então, é uma situação muito difícil você manter um orçamento. O meu orçamento não é pequeno, é de 23 bilhões. Mas, mesmo assim, nós temos dificuldade, porque a saúde custa cada vez mais. Além disso, a migração dos planos de saúde privada que vieram para o Estado. 500 mil indivíduos perderam o plano de saúde e vieram para o SUS. Além disso, 5 histórias que envolvem recursos. Febre amarela, dengue, zika, chikungunya, H1N1, você tem que ter uma estrutura, não só de prevenção, como uma estrutura muito boa de atenção. Eu sou absolutamente a favor da medicina preventiva. E o Estado brasileiro, ele faz o contrário, né? Ele paga a conta de doença. Então, é uma mudança de paradigma. Ontem eu assisti o ministro, não sei se todos assistiram, no Roda Viva. E o ministro, ele coloca claramente que, na visão dele, tem que haver uma mudança total dessa relação de financiamento. Eu também acho. Eu sou um indivíduo que defendo de uma forma contundente o SUS, como o melhor e único modelo de inclusão. Agora, o SUS precisa ser repaginado. Me preocupa muito a restrição orçamentária que já existe e virá para frente. Como é que você faz? Agora, tem coisas que são inevitáveis. Você não vai diminuir o número de partos. Então, o parto é aonde, né? O parto é hospital. Então, tem um custo fixo de internação
que ele continuará existindo. Aumenta as doenças crônicas e internação, aumenta as causas externas, traumas, acidentes. Então, esse custo nós vamos precisar ter, mas nós temos que pensar diferente. Outra coisa, deputado, que eu acho muito interessante, a saúde, ele é o caminho final de uma porção de coisas que dão erradas. Então, você vê o saneamento básico no país. Quando eu falo que 50% não tem esgotamento e não tem água tratada, como é que eu falo de saúde pública? É difícil, não é? Meio ambiente, o que está acontecendo nessa história toda? É um problema claro da macro e da microecologia. As invasões, os programas de instalações de empresas sem o menor cuidado, a conta final vem para onde? Para a saúde. Mas tem os intermeios, tem as coisas que antecedem. Então, é algo que me preocupa. Me preocupa muito o SUS do futuro. Ele tem que ser visto de uma forma talvez mais moderna, mais atualizada, porque existem coisas que se contrapõem. Saúde é direito da população e dever do Estado. Eu acho ótimo, quero saber quem paga a conta. É possível dar saúde para todos integralmente? Nós vamos ter que discutir isso. Como é que nós vamos fazer para financiar a saúde para todos? Como é que entram nessa história os planos de saúde, os convênios, os contratos, etc. Qual é a participação? Agora, o Supremo finalmente decidiu que é o ressarcimento do SUS em cima daquilo que é atendido dos planos de saúde. Nós estamos falando, é uma dívida aí de 5,6 bilhões. Está sendo discutido alguns bilhões que estão na justiça. Então é complexo. Eu acho que é uma discussão que ela tem que ser muito bem feita e de uma forma bem plural. Quanto aos hospitais, coube a este grupo que está aqui representado em peso hoje responder às obras que estavam em andamento. Felizmente, está aqui o nosso Ademar, todo o nosso grupo, nós vamos entregar todas as obras que estavam em andamento do Estado, sem exceção. Não tem nada pior na saúde que começar e não terminar. Então, até o final de 2018, nós vamos entregar todas as obras de andamento, seja lá em ambulatórios, centros psicossociais, hospitais, etc. Havia esse o compromisso. O HU, para mim, é uma moleza responder. Fácil. É só o Conselho Universitário decidir para daí conversar comigo. Enquanto o Conselho Universitário não se posicionar, não tem conversa. Eu respeito o Conselho Universitário da USP. O Conselho Universitário da USP, a que eu saiba, não decidiu sobre o hospital universitário. Então, não dá para conversar com o reitor, não dá para conversar com ninguém, enquanto não houver uma decisão de quem de direito, que é o Conselho Universitário da Universidade. As propostas que me chegaram, você assume o hospital, elas não foram pertinentes e eu nem levei à frente, porque eu não vi nenhuma dessas propostas respaldada por quem de direito, que é o Conselho Universitário da Universidade. A outra coisa, quer levar o Hospital do Estado? Com muito prazer, desde que leve o hospital e o orçamento. Agora, não vem com essa para o meu lado. Leva o hospital e você paga a conta, que não vai dar certo. Quer municipalizar o hospital? Eu não tenho nada contra. Só que leva a conta. Essa história. Nós vamos municipalizar e eu continuo pagando, só que me faltava, né? Eu pagar a conta e entregar o hospital para outra gestão. Esqueçam. Sorte de muitos que a minha vida na secretaria, a priori, tem pouco tempo. Eu brigo com o meu pessoal, esse grupo aqui é um grupo muito bacana, é um grupo muito unido. Eu falei, talvez eu saia, mas quem sabe eu volte, né? Para ninguém achar que a coisa acaba antes do horário. Então, esse grupo é muito interessante, viu, deputado? É um grupo que nós estamos juntos há 4 anos e meio, mas é um grupo que eu herdei. As pessoas que eu trouxe para a secretaria, e foram 4, são muito interessantes. O Wilson Polara virou secretário do município de São Paulo. O Geraldo Repler virou secretário de São Bernardo do Campo. O Durval e o Ricardo estão na FURP, sanearam a FURP. A boa notícia é que a FURP está no azul pela primeira vez na história. Fechou o ano de 2017 no azul. Então, FURP saneada, né? Felizmente, hoje, a FURP é uma fundação do Estado de São Paulo, do Remédio Popular, é saneada. Como saneado está o Instituto Butantan, que progride, felizmente as coisas caminharam muito bem. Então,
Não há possibilidade que eu, nesse momento, em qualquer outro, entender que o hospital universitário venha para o Estado sem que haja concordância de quem de direito, que é a universidade. E aí passa, inclusive, né, isso é mais do que a decisão individual de uma pessoa ou de outra. Eu nunca vi uma decisão ter sido definida pelo Conselho Universitário, então não vai ocorrer discussão enquanto não houver isso, nem discussão. Eu não vou apresentar isso para o governador enquanto eu não estiver convencido do que o Conselho Universitário quer. As emendas, para mim é uma coisa claríssima. Nós deveríamos discutir um cardápio juntos. Um cardápio de interesses dos deputados, que é absolutamente justo, né, que objetiva as suas regiões, junto com a secretaria que entende o que é preciso e o que é melhor para cada região. Os interesses são diversos, mas nós na secretaria temos muito claro o que é preciso. É complicado fazer gestão num estado que tem 70% dos municípios com menos de 30 mil habitantes. Só que 70% da população mora nos outros municípios. Então, é uma coisa complexa. Para mim é muito claro, um cardápio conjunto entre a nossa Assembleia e a Secretaria de Estado, atendendo um lado e outro, em benefício da população. O COSEMES é um parceiro. Tem um presidente muito competente, que é o professor Carmino, e nós estamos tratando. O Hospital São Paulo é uma coisa que falta sensibilidade do Ministério da Saúde. O Estado repassa, de uma forma voluntária, 56 milhões por ano para o Hospital São Paulo. E é difícil explicar, né? Por único hospital federal, na verdade, o Hospital São Paulo não está claro, né? Ele é um hospital ligado a uma organização social, tem o cunho universitário que é ligado à universidade, é um negócio complexo. Eu acho que deveria haver uma definição de quem é quem nessa história. Mas o Estado repassa 56 milhões por ano para o Hospital São Paulo e as coisas caminham da forma que nós sabemos. A Santa Casa de São Paulo, boas notícias. A Santa Casa de São Paulo voltou a ter uma produção entendida pelo Estado como uma produção aceitável. Ela tinha uma produção que era bizarra, pífia, e hoje ela evolui com uma produção que já atende mais às necessidades do município e do Estado. Eu sou absolutamente a favor da regionalização. Eu acho que nós caminhamos para isso. Não? O professor Polara, ele tem um plano muito interessante, que nós usamos, inclusive, no Santas Casas Sustentáveis, de hierarquização do ponto de vista de hospitais estruturantes, estratégicos e hospitais de apoio. Eu acho que isso é muito claro. Só que, para você pôr isso em execução, eu acho que tem que haver uma macro-negociação, inclusive federal, porque é quem paga a conta, a priori quem paga a conta. A ideia é muito interessante. A efetivação, ela precisa ser mais amplificada e a discussão tem que envolver os 3 entes federativos. Deixa eu ver o que falta. Terceirização, eu já falei, regionalização também, o perfil. E as OS é isso, deputado. O senhor participa da comissão. Houve um entendimento equivocado da secretaria, meu, especialmente. Eu achei que esta reunião seria na próxima terça-feira. Eu me equivoquei. E por isso que o relatório só chegou hoje. A ideia era encaminhar esse relatório com uma semana de antecedência e eu faço a exposição desse relatório, desses dados, sempre que possível, de forma antecipada para o Conselho Estadual. Então, infelizmente, chegou hoje por um equívoco de interpretação da minha parte e do meu grupo. Apenas a questão, pela ordem, senhor presidente, Loter. apenas a questão do Conselho Estadual de Saúde, da legislação e de um envio de projeto de lei. Eu acho que isso poderia ser uma medida importante da sua gestão, porque a legislação está completamente desatualizada. São Paulo já esteve à frente de outros estados. Hoje há experiências muito mais avançadas do que nós temos aqui, e inclusive a questão dos conselhos gestores em âmbito de unidades que não serão municipalizadas, né, que ficam sob gestão estadual. E o que acontece é que vão surgindo experiências
como é o caso do Mandaqui, como é o caso, por exemplo, de outras unidades, sem que haja uma disciplina de algo que poderia ser estendido a outras unidades. Como há uma decisão do Supremo, a partir de um projeto do Roberto Gouveia, e que eu fiz o substitutivo, foi aprovado na Assembleia, vetado pelo governador Alckmin, depois nós derrubamos o veto, e o então governador José Serra entrou com uma DIN no Supremo. Esse é o problema. A questão de 3 meses, houve uma decisão definitiva do Supremo, dizendo que a competência é exclusiva do Executivo. Então, se o Executivo não encaminhar esse projeto de lei, nós não temos como avançar, e é uma questão fundamental, como um dos princípios do SUS, a democratização e o controle por parte da sociedade civil, de trabalhadores, usuários. Então, como já há um estudo avançado na assessoria lá da Secretaria de Estado, fica mais uma vez aí a sugestão. Muito obrigado, deputado. Agradecer também a presença da deputada Maria Lúcia Amari e do deputado, membro dessa comissão, Hélio Nishimoto. Bom, nós temos aqui ainda uma pauta.